Meus irmãos, minhas irmãs, nesse instante nós vamos ter um momento de edificação através da pregação do Evangelho. E eu queria que nós abríssemos nesse momento as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. E a gente vai ler o texto que nós encontramos entre os versículos 1 e 2. E nesse texto fazermos a nossa meditação na noite de hoje, uma vez que nós estaremos nos preparando para participarmos da Santa Ceia do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e também o versículo de número 2. 1 João 2, 1 e 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até aqui, até o versículo 2, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, uma das coisas que diferencia, uma das coisas que distingue a verdadeira das falsas religiões é a maneira como nós lidamos em relação ao pecado, sobretudo como o pecado é vencido, sobretudo como o pecado ele é remediado. Eu vou repetir, uma das formas que diferencia, que distingue a verdadeira das falsas religiões é a forma como nós lidamos com o pecado, sobretudo na forma como o pecado ele é remediado, sobretudo na forma como o pecado ele é vencido. E quando nós pensamos nessa afirmação, nós não necessitamos ir muito longe para poder ver na prática a sua comprovação. Basta, meus irmãos, meus amigos, nós compararmos, por exemplo, o cristianismo protestante com o cristianismo romanista. O cristianismo protestante com o cristianismo romanista. No romanismo, por exemplo, o pecado ele é removido, o pecado ele é vencido, o pecado ele é remediado através de confissões, através de penitências que pessoas fazem, que pessoas realizam. É algo, conforme nós observamos na prática, que parte do próprio homem, que é efetivado, que é realizado pelo próprio homem. Por outro lado, o cristianismo protestante, ele vê o perdão dos pecados, ele vê a vitória dos pecados somente através da obra e da pessoa de Cristo, daquilo que ele fez e daquilo que ele é em si. E aí nós comprovamos esse fato, essa diferença da verdadeira para as falsas religiões. Em 1 João, capítulo 1, versículos 7 e também o versículo número 9, nós encontramos, através do ensinamento do apóstolo João, o remédio para os nossos pecados. E onde é que nós encontramos remédio para os nossos pecados? Nós encontramos justamente no sangue de Cristo, nós encontramos justamente no sangue do nosso Salvador. Veja o que ele nos diz, 1 João capítulo 1, versículo 7 e também o versículo número 9. João assim nos ensina: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E percebam essa parte final do versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eis aí o remédio para as nossas transgressões. Eis aí o remédio para os nossos pecados. Eis aí o remédio para as nossas iniquidades. O sangue puro, o sangue imaculado do nosso Salvador. No versículo 9, o apóstolo João vai repetir, vai reiterar esse fato. O remédio para os nossos pecados se encontra no sangue de Jesus. E por isso ele fala, verso 9: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, veja, e nos purificar de toda injustiça. Então, é em Cristo, meus irmãos, então é em Cristo, meus amigos, que nós encontramos o remédio para as nossas transgressões, o remédio para os nossos pecados. Mas não só isso. Quando nós consideramos esse texto que nós lemos, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós perceberemos que Cristo, ele é o caminho para podermos vencer o pecado em nossas vidas. Cristo, ele é o caminho para que nós possamos vencer o pecado em nossas vidas. Por isso, João disse: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Observe, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, em Cristo nós temos o caminho para obtermos vitória, para obtermos triunfo em relação aos pecados e pecados em nossas vidas. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que nesse texto que nós acabamos de ler, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo João, ele está inspirado por Deus, encorajando os crentes a não pecar. É interessante porque o contexto no qual o apóstolo João vivia, existia essa carência, existia essa necessidade dele poder instruir os crentes quanto a esse fato. Por quê? Porque nos tempos do apóstolo João se desenvolveu uma filosofia que apregoava justamente isso. Se nós buscarmos aquilo que eles chamavam de luz interior, se nós tivermos um conhecimento aprofundado sobre as coisas espirituais, nós não temos necessidade de nos preocupar com a nossa vida, quanto à nossa moral, quanto à nossa atitude, porque o que vale é a nossa espiritualidade. E aí, João, na contramão desse pensamento, desfaz essa ideia e mostra Cristo aqui como aquela pessoa que não só é o remédio para os nossos pecados, mas também como aquela pessoa que, através dele, nós vencemos o pecado em relação às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que João aqui nesse texto apresenta Jesus como nosso advogado. É por isso que João aqui nesse texto apresenta Jesus como o justo. É por isso que João aqui nessa passagem apresenta Jesus como a propiciação pelos nossos pecados. Então, na noite de hoje, eu queria que nós considerássemos esse texto. Na noite de hoje, eu queria que nós tecêssemos alguns comentários quanto a essa passagem. E repito, sobretudo nesses momentos que antecedem a nossa participação na Santa Ceia, para que assim nós possamos entender pelo menos um pouco do importante significado que nós temos, sobretudo para nós mesmos, ao participar da Santa Ceia, ao nos alimentarmos da pessoa de Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: Jesus, o nosso grande advogado. Jesus, o nosso grande advogado. E eu queria destacar pelo menos 2 pontos. Eu queria destacar pelo menos 2 divisões dentro desse tema. Ou seja, eu queria que nós víssemos que Cristo é o nosso grande advogado, não só por causa do seu caráter, mas eu queria que nós também víssemos que Cristo, ele é o nosso grande advogado por causa da eficácia da sua obra, da eficácia do seu trabalho. Então, vamos desenvolver esses pontos, vamos considerar essas verdades, para que assim nós possamos aprofundar o nosso conhecimento dessa passagem e extrair dela, melhor dizendo, algumas aplicações de ordem prática para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto: Jesus é o grande advogado por causa do seu caráter. Jesus é o grande advogado por causa do seu caráter. Vejam aí, meus irmãos, vejam aí, meus amigos, o que nós encontramos no versículo 1. 1 João, capítulo 2,
verso número 1. 1 João capítulo 2, verso número 1. João nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante porque esse verso, ou seja, o verso número 1, inicia com a expressão filhinhos meus. Filhinhos meus. É uma forma carinhosa que João usa para se dirigir aos seus irmãos naquele tempo e para se dirigir a nós, povo de Deus, nos nossos dias, povo de Deus no presente instante. Essa expressão, filhinhos meus, que João usa aqui, literalmente falando, significa minhas criancinhas. Então, é uma forma terna, então é uma forma afetiva, carinhosa, que João ele usa para se dirigir, repito, não só aos seus primeiros ouvintes, mas também para se dirigir para nós hoje. Mas ele não para, ele prossegue, e no texto ele segue dizendo: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, o que João iria falar em relação a Jesus Cristo, o que João iria ensinar em relação a Jesus Cristo, como nosso advogado, como o justo, como aquela pessoa que era propiciação pelos nossos pecados, não era para incentivar os seus ouvintes a viver uma vida deliberada no pecado, não, mas sim para incentivar a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de temor, a viver uma vida de obediência a Deus. Mas ele segue dizendo: se todavia alguém pecar. Então, caso o pecado se tornasse realidade na vida daquelas pessoas, caso o pecado fosse um fato na vida delas, então qual era a compreensão que eles deveriam ter? Qual era a convicção que eles deveriam ter? João diz: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, João nos ensina que Cristo, ele é o advogado do seu povo. João nos ensina que Cristo, ele é aquele que nos dá vitória sobre o pecado. Chama-nos a atenção aqui, meus irmãos, meus amigos, a palavra advogado, que João a utiliza aplicando a Jesus Cristo. Literalmente falando, essa palavra advogado é a mesma palavra que João escreve lá no capítulo 14 do seu Evangelho, lá no capítulo 16 do seu Evangelho, para se referir ao Espírito Santo. E como é que João se referiu ao Espírito Santo? Tanto no capítulo 14, como também no capítulo 16 do seu Evangelho. Ele se referiu ao Espírito Santo como nosso consolador, o nosso advogado de defesa, aquela pessoa que se coloca ao nosso lado para nos defender, para nos ajudar, para nos auxiliar, e é assim também que ele se refere a Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso consolador, ele é aquela pessoa que se coloca ao nosso lado para nos defender, para interceder por nós, para que assim nós possamos receber o perdão dos nossos pecados. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande privilégio, minhas irmãs, nós temos em relação às nossas vidas. Nós não estamos sós, nós temos o Consolador dentro de nós, nós temos o nosso advogado Cristo nos céus, para que ele possa nos defender, para que ele possa interceder por nós, para que ele possa nos auxiliar na nossa luta, na nossa batalha em relação ao pecado. Foi como João aqui escreveu. Tudo aquilo que ele vem ensinando quanto a Jesus Cristo não era para incentivar os seus leitores a viverem deliberadamente no pecado. Contudo, se o pecado se tornasse uma realidade, se o pecado se tornasse uma triste realidade na vida deles, eles deviam ter essa consciência, eles deveriam ter esse entendimento, ou seja, eles tinham a Jesus Cristo, o Consolador, eles tinham a Jesus Cristo, o advogado, aquele que, repito, intercede por nós, nos defende, nos auxilia na nossa luta em relação ao
pecado. E quando nós olhamos para esse texto, e quando nós consideramos detidamente essa passagem, nós percebemos, meus irmãos, nós percebemos, meus amigos, pelo menos 3 palavras que João utiliza aqui nesse texto, referindo-se a Cristo, referindo-se ao nosso Salvador, que faz de Cristo o nosso advogado, o nosso perfeito advogado. Eu queria que nós considerássemos, pelo menos ligeiramente, essas palavras a partir de agora. Ele fala de Jesus Cristo, que ele é Jesus Cristo o justo. A primeira palavra, a palavra Jesus, significa Deus é salvação. Aponta para a humanidade de Jesus. Aponta para o fato de Jesus Cristo ter sido homem como nós somos, sujeitos às mesmas coisas, sujeito às mesmas paixões, sujeitos às mesmas tentações e dessa forma se identificar com cada um de nós. Por isso ele diz que esse advogado, o nome dele, ele é Jesus, o homem salvador. Mas não só isso, ele usa aqui uma segunda palavra em relação a Jesus, ou seja, ele fala de Jesus sendo o Cristo, ou seja, aquele que foi enviado por Deus, aquele a quem foi designada uma missão especial, e foi justamente isso que se deu, foi justamente isso que aconteceu com Cristo. Deus o enviou a este mundo para que ele pudesse se encarnar, para que ele pudesse viver entre nós, para que ele pudesse consumar a sua vontade e, sobretudo, consumar a nossa salvação na cruz do Calvário. Portanto, não é qualquer pessoa, portanto, não é qualquer ser que João ele está considerando aqui nesse texto. Não, ele é Jesus, o Deus Salvador. Ele é Jesus, o homem. Ele é o Cristo, o enviado de Deus, para que assim consumasse a nossa salvação. Mas não só isso. João, ele finaliza o versículo 1 mostrando que Jesus Cristo, ele é o justo, ou seja, neste Jesus nós não enxergamos pecado, neste Jesus nós não enxergamos defeito, neste Jesus nós não enxergamos transgressão, não, ele é o advogado perfeito, que jamais pecou, que jamais transgrediu a um só dos mandamentos, a uma só das exigências do Senhor. Então, é nesse sentido que Jesus ele se distingue, é nesse sentido que Jesus ele se diferencia de todo e qualquer advogado, humanamente falando, que nós podemos considerar. Por quê? Porque, diferentemente de muitos advogados, que podem até ser bons profissionais, contudo, apresenta uma conduta moral questionável, Cristo não. Ele viveu perfeitamente, em todos os sentidos, enquanto esteve aqui na terra. Tanto é que num dado momento, tanto é que numa dada circunstância, Cristo desafiou aos seus ouvintes que ninguém iria lhe acusar de algum pecado. Lá em João 8:46, parte A, ele mesmo disse: quem dentre vós me convence de pecado? Ele é justo, ele é perfeito, não há sobre ele nenhuma acusação de transgressão, quer seja em palavra, de pecado, quer seja em pensamento, de desobediência, quer seja em ação. Não. E por isso ele é o nosso advogado perfeito. Mas não só isso. Diferentemente de muitos advogados que procuram determinadas brechas na lei para poder vencer as suas causas, querendo muitas vezes dúbias interpretações, Cristo não, meus irmãos. Cristo não, meus amigos, ele veio a este mundo, ele veio a esta terra para cumprir o mandamento do Senhor, para cumprir em todos os detalhes tudo aquilo que Deus requeria, tudo aquilo que Deus determinava na sua lei, quer seja a lei no sentido moral, os 10 mandamentos, quer seja na lei cerimonial que regulava o culto da nação de Israel no Antigo Testamento, quer seja em relação à lei civil que de certa forma dirigia a nação de Israel. Em tudo, meus irmãos, em tudo, meus amigos, Cristo, ele cumpriu estritamente a lei de Deus e por isso, reitero, ele é o nosso perfeito advogado. Que grande advogado, meus irmãos, que grande advogado, minhas irmãs, eu, você, todos nós temos.
Nós temos um advogado que é perfeito. Nós temos um advogado que foi enviado por Deus. Nós temos um advogado que se identifica conosco na nossa humanidade. Contudo, diferente do que acontece a nós, nele nós não encontramos nenhum pecado, nenhuma iniquidade, nenhuma transgressão. Por quê? Porque ele é o advogado perfeito. Então, por que Cristo é o nosso advogado? Por que Cristo é o nosso advogado perfeito? Por causa do seu caráter, por causa da sua pessoa. Ele é Jesus Cristo, o justo. Mas não só isso. Quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós observamos uma segunda razão. Nós observamos um segundo motivo pelo qual nós podemos afirmar, nós podemos concluir, nós podemos crer que Cristo é o nosso advogado perfeito. Por quê? Por causa da sua eficácia. Cristo, ele é o nosso advogado perfeito por causa da sua eficácia. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo número 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, em relação a Jesus Cristo. E ele é, veja, a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, aqui nesse texto, aqui nessa passagem, João, meus irmãos, meus amigos, nos diz que Jesus Cristo, ele não veio apenas para estar ao nosso lado, como nosso advogado, como nosso consolador, mas Cristo, ele veio a este mundo para assumir o nosso lugar, para assumir a nossa condição. E é por isso que Cristo diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciar, que João a usa aqui no versículo 2, literalmente falando, irmãos, literalmente falando, meus amigos, significa aplacar. Nesse sentido, Jesus Cristo, ele aplacou a ira de Deus que pesava e pesava sobre nós. Ira essa que foi instigada por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Contudo, Cristo veio a este mundo, Cristo, ele se encarnou, Cristo, ele viveu entre nós e assumiu na cruz do Calvário o nosso lugar, para que assim ele aplacasse a ira de Deus que recairia sobre mim e sobre você por toda a eternidade. É interessante, porque quando nós consideramos esse ponto, nós entendemos a razão das muitas cerimônias e dos muitos sacrifícios que nós encontramos no Antigo Testamento, onde Deus fazia uso daqueles animais para que assim a sua ira fosse aplacada e dentro daquele contexto, dentro daquela realidade, houvesse perdão. Contudo, essas cerimônias, contudo, esses rituais, contudo, esses sacrifícios, eles prefiguravam, eles apontavam para algo superior, para algo perfeito, para algo sublime, ou seja, a própria obra de Jesus Cristo em nosso favor. Então, é por isso que João diz, Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o seu lugar, ele assumiu o nosso lugar, para que hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós pudéssemos desfrutar de uma nova vida, para que hoje nós pudéssemos ser pessoas salvas, para que assim nós pudéssemos estar em comunhão com Deus, vivendo em aliança com Ele. Se Cristo não tivesse sido a propiciação pelos nossos pecados, era impossível essa realidade se dar nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é muito clara, a palavra do Senhor, ela é muito enfática, que os nossos pecados, eles nos fazem separação entre nós e Deus. E se não bastasse esse fato dessa cisão, dessa separação que o pecado ele gera em nossas vidas quanto ao nosso Deus, ele ainda atrai a ira do Senhor contra a nossa vida. E por isso, repito, Cristo veio. E por isso, repito, Cristo ele se encarnou. Para quê? Para que assim nós pudéssemos desfrutar
do seu perdão, para que assim nós pudéssemos ter o cancelamento das nossas transgressões, para que assim nós pudéssemos ser aceitos por Deus, para que assim nós pudéssemos ser levados ao convívio com o Senhor. Então tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, se deu pelo fato de Cristo ter assumido o nosso lugar e ser a propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus pesava sobre nós, a ira de Deus pesava em relação às nossas transgressões, e se não fosse Cristo, não fosse o nosso Salvador, isso era impossível para nós. Estarmos hoje, como nós estamos aqui hoje, podermos participar da Santa Ceia, tomarmos do pão, bebermos do vinho, mantermos comunhão com o Senhor, dadas as nossas condições quanto ao pecado, repito, isto era impossível. Então, aqui no versículo 2, João nos fala justamente isso. Cristo é a nossa propiciação. Cristo, ele assumiu o nosso lugar, para que assim nós fôssemos salvos, para que assim nós fôssemos perdoados, para que assim nós pudéssemos desfrutar da comunhão com o Senhor. Contudo, João, ele não para por aqui. E aqui também no versículo 2, ele mostra a extensão da propiciação realizada por Cristo. A extensão do fato de Deus ter aplacado a ira de Deus quando ele se deu lá na cruz do Calvário. É por isso que João, ele complementa o versículo 2 falando o seguinte: em relação a Cristo, ele prossegue dizendo: e não somente pelos nossos próprios, ou seja, Cristo é a propiciação, não somente pelos nossos próprios pecados, mas ele fala, mas ainda pelos do mundo inteiro, os pecados do mundo inteiro. Então, João está dizendo aqui que a propiciação que Cristo realizou, o fato dele ter aplacado a ira de Deus, quando ele se deu na cruz do Calvário, alcançou, não só ele, no caso João, alcançou os seus leitores, nos alcançou também, e alcança pessoas sem distinção, quer seja ricos, pobres, quer seja novos, velhos, quer seja pessoas do passado, do presente. Então é nesse sentido, é dentro dessa concepção que Cristo é a propiciação dos pecados do mundo inteiro. Por quê? Porque a sua obra, ela não é reservada apenas para alguns, porque a sua obra não é destinada a grupos específicos, não, a sua propiciação, não, o seu perdão, não, a salvação que ele adquiriu para nós, ela se estende a todas as pessoas, independente, repito, de classe social, de nacionalidade, de condição financeira ou quaisquer outras divisões que porventura a gente possa levantar em nossas vidas. Então, por isso também, Jesus Cristo, ele é o nosso grande advogado. Por quê? Por causa da eficácia da sua obra. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Através do seu sacrifício, ele assumiu o nosso lugar. Através da sua morte, ele nos deu vida. Através do seu sofrimento, ele nos deu paz. E por isso, Cristo, ele é o advogado sem igual. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós vemos, meus irmãos, nós vemos, meus amigos, pelo menos duas razões, pelo menos dois motivos pelos quais Cristo, ele é o nosso advogado perfeito. Em primeiro lugar, por causa do seu caráter, ele é Jesus Cristo o justo. E em segundo lugar, por causa da eficácia da sua obra, por causa da propiciação que ele operou em relação aos nossos pecados. Então, duas razões. Então, dois motivos pelos quais Cristo, ele é o nosso advogado perfeito. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação: quais são as lições? Quais são as aplicações que a gente pode extrair dessas duas verdades bem diretas, bem claras, que João ele nos traz nessa passagem? Há pelo menos algumas que nós queríamos destacar a partir de agora. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós consideramos, não temamos as acusações do nosso acusador. Por quê? Porque nós temos um advogado que é perfeito.
Por quê? Porque nós temos um advogado que é eficaz e ele está nos céus intercedendo por nós. Nós não podemos negar, meus irmãos, minhas irmãs, que nós temos sim um acusador. O diabo, ele é o nosso acusador. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, a Bíblia fala justamente acerca disso, desta função que também ele realiza, dessa função que também ele opera, de acusar e acusar os crentes. E ele vive fazendo isso, ele vive tentando para nos abater, ele vive apontando os nossos pecados, para que assim a gente se desestimule a continuar na obra do Senhor, no caminho de Deus em relação à nossa vida. Contudo, jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, nós podemos esquecer desse fato. Nós temos sim um advogado que pleiteia as nossas causas, nós temos sim um advogado que intercede por nós, e por mais que nós tenhamos o acusador, nós temos o advogado justo, perfeito, que é Jesus Cristo. Portanto, nós não devemos viver atemorizados. Portanto, nós não podemos estar desestimulados ao longo da nossa caminhada cristã, porque tudo aquilo que era contra nós, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, Cristo os cancelou na cruz, completa e definitivamente, para que hoje nós pudéssemos ser novas e novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, não desistamos quando muitas vezes a nossa consciência quer nos acusar. Portanto, não desistamos quando muitas vezes as pessoas nos acusam de falhas, de erros, de pecados que de fato nós cometemos ao longo da nossa caminhada. É normal nesse sentido, porque nós somos seres humanos, mas que nós pensemos que o nosso advogado, ele já morreu por nós, que o nosso advogado, ele já quitou a nossa dívida, que o nosso advogado, ele está hoje nos céus, intercedendo por cada um de nós. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Mas não só isso, em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, não receie em confessar os seus pecados perante Deus. Por quê? Porque nós temos o advogado que vai pleitear o nosso perdão. Não receie em confessar os seus pecados perante Deus, porque nós temos o advogado que vai pleitear o nosso perdão. A gente não pode negar, conforme acabamos de falar, a realidade do pecado quanto às nossas vidas. A gente não pode ver, e de fato isso é uma verdade, como normal o pecado, mas também a gente não pode negar a sua realidade na nossa vida. Como regenerados, isso também vai acontecer. Como regenerados, isso também ocorrerá. Por outro lado, nós temos esse recurso. Por outro lado, nós temos esse caminho. Uma vez que o pecado se dá na nossa vida, uma vez que nós fraquejamos em relação a ele, Deus, ele abre o caminho da confissão, para que possamos abrir os nossos corações, para que nós possamos declarar as nossas transgressões e confiar no perdão que o sangue de Cristo proporciona e proporciona em relação às nossas vidas. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Isso faz toda a diferença, minhas irmãs. Pecamos? Sim, pecamos. Falhamos? Sim, falhamos. Mas nós temos esse recurso, nós temos essa certeza, nós temos esse benefício que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, uma vez que ele acontece, o que é que nós fazemos? Nos banhamos no sangue de Cristo. Uma vez que ele se dá, o que nós fazemos? Recorremos a Deus, confessamos, para que uma vez que recebamos o seu perdão, sigamos na nossa caminhada cristã, desenvolvendo o nosso caráter cristão, aperfeiçoando a nossa vida com Deus, para que assim nós nos preparemos para a eternidade. Então, não tenha medo, não tenha receio. O pecado existe, é uma realidade, sim. Procure Cristo, procure Deus e, confiado nos méritos de Cristo, confesse seus pecados, para que assim Deus restaure a sua vida e aí você possa seguir normalmente na jornada cristã. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, minhas irmãs, percebamos que maravilhoso advogado nós possuímos. Percebamos que maravilhoso advogado nós possuímos. Ele é perfeito no seu caráter, ou seja, na sua vida. Ele é eficaz na sua obra, ou seja, na sua propiciação. Então, ninguém, meus irmãos, ninguém, minhas irmãs, se iguala a Jesus Cristo.
E a graça de todo esse processo é que, não obstante a sua perfeição, não só no caráter, não obstante a sua perfeição, também na sua obra, esse advogado se agraciou de nos salvar, se agraciou de morrer por nós na cruz do Calvário, se agraciou de habitar em nós através do Espírito Santo. Percebem, meus irmãos, percebem, minhas irmãs, o quão abençoados nós somos, até porque, para que nós desfrutássemos dessa realidade, não fizemos nada, absolutamente nada. Foi tudo e é tudo graça de Deus, foi tudo e é tudo graça de Cristo. Portanto, nessa noite de hoje, quando nós tomarmos da Santa Ceia, tomarmos do pão, bebermos do vinho, que a gente possa se alegrar nesse fato, em quão privilegiado nós somos, porque foi esse advogado, foi esse Salvador que morreu na cruz em nosso lugar e que habita em nós, para que nós tenhamos novidade de vida em seu nome. Então, a Santa Ceia indica também isso para nós. Ela representa esse momento todo especial, ela representa esse instante deleitoso, em que a gente se apropria desse Salvador, através do pão, através do vinho, e assim a gente se delicia pelo fato de nós termos comunhão com Ele, através da sua salvação. Então, perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, o quão maravilhoso é o nosso advogado, perfeito não só no seu caráter, mas perfeito também em relação às suas obras. E por fim, aquelas pessoas que ainda não são salvas, e por fim, aquelas pessoas que ainda não assumiram um compromisso com esse Cristo, com esse advogado, considere, meu amigo, considere, minha amiga, a necessidade que você tem de Cristo, a necessidade que você tem deste advogado. Para quê? Para que na eternidade você não o encontre como juiz. Considere na necessidade que você tem de possuir a Cristo como seu Salvador, de possuir a Cristo como seu advogado hoje. Para quê? Para que na eternidade você não venha tê-lo como seu juiz. Porque essa é uma das verdades que nós encontramos na palavra de Deus. Vai vir o dia, vai vir o momento em que Cristo virá a este mundo como juiz, em que Cristo virá a este mundo para poder denunciar as nossas obras malignas. E quem será que vai lhe defender? Quem será que vai pleitear a sua causa na eternidade? Qual será o advogado, por mais perspicaz, por mais qualificado, por mais preparado que ele seja, que ele venha lhe defender quanto às questões espirituais? Não há, meu amigo, não há, minha amiga. Só existe um, que é Jesus Cristo. Portanto, recorra a Ele. Portanto, se volte para Ele. Clame pela sua misericórdia. Clame pelo seu sangue, para que Ele possa derramar sobre você, e assim Ele possa lhe purificar de toda a iniquidade, de toda a transgressão, de todo o pecado, e hoje mesmo você possa ter uma nova vida, e uma nova vida em Cristo Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Agora mesmo, ao ouvir, agora mesmo, ao escutar essa mensagem, que você possa, na sua mente, que você possa, no seu coração, reconhecer a malignidade do seu pecado, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a sua carência do Salvador, e que você clame a Ele pela sua misericórdia, para que assim, hoje, você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que assim hoje você possa tê-lo como advogado na sua vida, e assim você possa ter a certeza que para todo sempre você estará em sua presença. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele aplique a sua palavra em nossos corações, e que jamais, jamais nos esqueçamos dessa verdade. Cristo, Ele é o nosso perfeito advogado, não só pelo seu caráter, mas também pela sua obra. E que nós nos lembremos disso ao participarmos da Santa Ceia do Senhor. E que nós nos regozijemos nisso ao participar da Santa Ceia do Senhor na noite de hoje. Portanto, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas. Amém.